Graça e paz, amados. Hoje nós vamos falar um pouquinho, aprender um pouquinho aqui na Palavra de Deus, num texto muito interessante que está aqui em Lucas 24, a partir do versículo 13, que fala, né, a respeito de dois discípulos que estavam angustiados, desesperançados, que estavam tristes. E muitas vezes, quantas vezes pessoas estão assim hoje, né? Quantas pessoas desistiram de frequentar uma igreja, quantas pessoas desistiram do seu ministério, do seu chamado, dos seus sonhos, dos seus propósitos, porque esperava que as coisas acontecessem da maneira dela. Às vezes nós esperamos, Deus tem uma promessa para nós e nós queremos aquilo imediatamente, às vezes aquilo não vem no nosso tempo e nós perdemos a esperança por causa disso. E nós começamos a ouvir vozes de incredulidade, vozes dizendo que não vai dar certo, vozes nos trazendo, né, tanta desesperanças. E pior ainda, é quando essas vozes ela começa a fazer coro com a nossa alma. Nós passamos a acreditar nisso, isso passa a nos dominar e chega a ponto de ser uma opressão. Muitas vezes nós estamos libertos do opressor. Jesus Cristo venceu ele lá na cruz do Calvário por nós. Já nos salvou, já nos libertou, já nos curou, mas muitas vezes a opressão ela vem através de pensamentos, através de emoções, de sentimentos. Nós ficamos de uma maneira que nós queremos voltar para trás, que nós desistimos de tudo. E esse texto ele fala a respeito disso, a respeito de dois discípulos. Está aqui no capítulo 24, a partir do versículo 13, fala assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles a uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos, saí de Jerusalém. Jesus havia dito para os discípulos dele: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jerusalém naquele momento era um lugar perigoso, um lugar onde havia acontecido aqueles acontecimentos, onde os principais sacerdotes haviam tramado a morte de Jesus. Jesus havia sido crucificado e agora aqueles que eram seus seguidores estavam escondidos também com medo. Mas Jerusalém é o lugar da promessa. Jesus havia dito para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais vestidos de poder. Às vezes nós temos uma palavra do Senhor, mas a situação, a circunstância, ela muda e parece que as coisas estão indo de mal a pior, que as coisas estão dando errado e nós pensamos muitas vezes: vamos voltar. Como a nação de Israel ali no Egito. Quantas vezes a nação de Israel ali quis voltar, né, para o Egito por causa de tudo que acontecia. Não tinha água, então eles falavam: nós vamos morrer nesse deserto, melhor era ficar no Egito. Faltava uma coisa. Então, nos momentos, né, de privações, no momento de situações difíceis, eles queriam voltar para a escravidão, para a opressão. E muitas vezes, a alma ferida, batida, ela quer voltar, né, talvez para a zona de conforto. E aí, eles estavam nesse caminho, mas Jesus se colocou ali no caminho com eles. O interessante é que Jesus ele nunca nos deixa só. A palavra de Deus fala que ele falou, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor é conosco, Ele está conosco. Mesmo que a situação pareça ir de mal a pior, o Senhor é conosco. Ainda que a situação ela é diversa, ainda que o vento é contrário, o Senhor Ele é conosco. Mas será que nós enxergamos? Os discípulos não enxergaram. Jesus se aproxima deles e pergunta para eles, né, do que vocês estão falando? E eles falam: você é peregrino em Jerusalém, você não ouviu, não está sabendo de todos os acontecimentos? Né? Quer dizer, não, você é surdo, cego, mudo, você não ouviu? Né? Porque todos falam disso, isso ocupou, né, todos os lugares, todos os ambientes, tudo que se fala é a respeito do Cristo, né, que foi morto.
E aí eles voltam, aí Jesus se põe ao lado deles e começa a aproximar. Mas o verso 16 fala assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Quantas vezes Jesus está conosco, mas uma alma ferida, angustiada, ela não consegue ver o Senhor. Ela não consegue reconhecer o Senhor. E aí, Jesus, ele não vai embora. Ele insiste, porque ele nos ama, porque ele te ama. Porque ele quer que você, né, volte para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde o propósito de Deus se cumpre. Jerusalém é o lugar onde nós somos cheios do poder de Deus. Jerusalém simbolizava, né, o Espírito Santo descendo sobre eles, a promessa do Espírito Santo sobre eles. Ele diz: ficar em Jerusalém que o Espírito Santo vai descer sobre vocês. É em Jerusalém que vocês vão ter ousadia para pregoar a palavra. É em Jerusalém que vocês vão viver também, né, sinais e prodígios. É onde a insegurança vai se transformar em segurança, em que o medo vai se tornar em coragem, ousadia, intrepidez, em Jerusalém. E Jesus, ele foi atrás daqueles discípulos. Para quê? Para que eles voltassem para o propósito, para que eles voltassem para o caminho. Não retorne para trás. É sempre o nosso propósito. A palavra de Deus, ele sempre nos mostra para nós seguirmos para o alvo. Seguirmos para o alvo, é para Jesus. Não retornar, né? Não retroceder. A própria palavra de Deus fala que Deus, ele não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam para a coroa, para a conquista. Né? Vai estar chorando, mas chore avançando. Chore marchando para frente. Está gemendo, mas marche para frente. Não volte para trás. Não volte, não retroceda. Aquele que é do Senhor, ele não retrocede. Aquele que tem promessa não retrocede. Aquele que sabe, que já teve experiências com o Senhor, ele não retrocede. Parece que a nossa mente, ela fica cauterizada quando nós vivemos um momento de luto, de problema. Parece que nós esquecemos tudo que o Senhor já fez por nós. Parece que nós esquecemos dos sinais, nós esquecemos de tudo. Jesus, ele avisou os discípulos: olha, eu vou morrer e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Mas eles creram. Esses dois aqui estavam fazendo um caminho contrário daquilo que Deus, ele queria, daquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí Jesus, ele se coloca ali no meio deles e pergunta para eles, né, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Ou seja, quando nós nos decepcionamos, frustramos, o primeiro sentimento é a tristeza. E a tristeza, muitas vezes, não nos faz enxergar. A palavra de Deus fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza, ela vai nos puxar para baixo, né? Ela vai nos levar para a depressão. E o que é depressão? Depressão significa isso, puxar para baixo. Puxar, né, a sua autoestima todinha para baixo, de você não se sentir ninguém, nada. Então, tristeza é isso. Eles estavam tristes, porque eles haviam achado que, né, que seria da forma deles, que Jesus viria para mudar eles, tirar eles de um jugo romano, do Império Romano, do jugo estrangeiro, que Jesus viria da forma que eles achavam que seria. E aí Jesus, então, o que ele faz? Ele se põe no meio deles, e aí quando eles comentam para Jesus, Jesus fala quais acontecimentos. Aí eles vão falando, né? Quando chega no verso 21 e fala assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo, e dizem que ele vive. Ó, pra você ver, eles já era o terceiro dia, eles já tinham a informação de que Jesus já havia ressuscitado, mas eles não creram. Eles não acreditaram. E ele diz: olha, nós esperávamos, mas não confiávamos, né? Muitas vezes a pessoa espera, mas não confia.
E aí? Nós precisamos confiar. Confiar de todo o nosso coração. Todo o nosso coração. Às vezes você... Esperança, ela é diferente de confiança. Confiar, né, você descansar totalmente. Confiar é crer, né, de uma forma inabalável, que nada vai abalar a sua fé. Isso é confiança. Né? Às vezes você é diferente de acreditar. É totalmente diferente. Às vezes você pode acreditar que, por exemplo, um avião é seguro. Nossa, eu li aqui, é seguro, acontece muito menos acidente com avião do que com carro. Você acredita, mas você não confia. Você não tem coragem de fazer entrar dentro do avião para fazer uma viagem, porque você não confia. Tá vendo? Você até acredita, mas você não confia. Então você até espera, mas às vezes a esperança é aquela esperança da sua forma, do jeito que você quer. Mas confiar é você descansar que aquilo que foi falado vai acontecer, independente que seja da minha forma, da minha maneira, no meu tempo ou no tempo de Deus. Vai acontecer. E aí, Jesus continua no meio deles. Mas, porém, o que Jesus começa a fazer? Jesus começa a falar o quê? Da palavra. E aí Jesus começa no 25 e ele disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Honestos e tardos para crer. Então ele estava falando: olha, vocês não acreditam, vocês não creem, vocês não confiam, vocês não descansam na promessa. Cadê a fé inabalável, a confiança total naquilo que foi falado? Vocês estiveram, né, com o Senhor, vocês viram os milagres acontecendo, vocês viram o cego ver, o mudo falar, pessoas que eram endemoniadas serem libertas, mortos ressuscitarem. Mesmo assim, mesmo vendo, eles não creram. E quantas vezes, né, é muito fácil a gente falar desses discípulos, mas quantas vezes nós já vivemos tantas experiências com Deus e quando acontece algo novo, parece que aquilo que aconteceu no passado ficou no passado. Nós não queremos mais crer que aquele mesmo Deus que operou ali no passado deve operar hoje. Ele opera da mesma forma hoje. Nós podemos trazer o Senhor para a nossa vida em qualquer circunstância, em qualquer momento. O Senhor, Ele está pronto para nos abençoar. E aí, olha para você ver, Jesus começou falando desde Moisés. Ele falou a Moisés, e aí ele foi explicando todo o verso 27, aí começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia, então ele foi falando todas as promessas, desde Moisés. Olha, quantas promessas havia de que Jesus viria, mas que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. E ele foi falando a palavra, irmãos, há poder na palavra. O poder das escrituras, como as escrituras, ela tem poder, né, para nos moldar, para nos transformar. Por isso que fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eles ouviram a palavra, mas eles ainda continuaram com os olhos fechados, eles não estavam vendo Deus. Aquelas palavras ali, Jesus explicando que era necessário que Jesus padecesse, que Jesus morresse, mas que no terceiro dia ele iria ressuscitar, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E aí eles chegaram em Emaús. Então Jesus levou para eles toda a explicação. E quando chegaram, né, o verso 28 fala, chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Nunca é tarde para convidar Jesus para entrar. Nunca é tarde. Jesus, né, ele não fez com quem... Ele fez com quem ia continuar a viagem. E eles disseram, já é tarde. A estrada era perigosa, não tinha nenhuma iluminação, né, bandidos no meio das estradas. E eles disseram, já é tarde, fica conosco. Não vai não. Nunca é tarde para você convidar Jesus para entrar. Quem sabe hoje é o momento de você falar, Jesus, entra nessa situação da minha vida. Entra agora
e muda o caos que está, muda o caos, muda toda essa história. Eu quero ver o Senhor, eu quero sentir novamente a alegria da tua salvação. Eu quero sentir a alegria de ter o Senhor na minha casa, na minha vida. Muda, transforma, faz de novo, aviva-me, aviva a tua obra na minha vida. Me faz ver, me faz vibrar com a tua presença. Eu quero voltar para o primeiro amor, para o princípio de tudo. Deus nos chama para isso, Deus nos chama para esse avivamento, Deus nos chama porque Jesus queria que esses discípulos retornassem para Jerusalém, porque Jesus estava interessado que eles se alegrassem. Jesus queria transformar aquele momento de luto, de tristeza, em celebração, em dizer, olha, Jesus vive, Ele venceu a morte, Ele venceu o inimigo da nossa alma, Ele venceu, e como Ele venceu, nós também venceremos, porque Ele é conosco para nos dar a vitória, Ele quer transformar toda essa tristeza em alegria. E aí o que acontece? Ele entra, e aí Ele começa, se nós convidarmos, né, Ele vai entrar e Ele vai cear conosco, e aí Ele vamos cear. E olha para você ver, o verso 30 fala assim, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Quando é que os olhos dele se abriram? Não foi quando ele estava no caminho, mas foi quando eles convidaram Jesus para entrar. Talvez você colocou Jesus fora da sua vida. Nós temos hoje, né, tantas pessoas que colocou Jesus do lado de fora. Quando nós lemos Apocalipse 3:20, que fala, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A gente acha que esse versículo é para os mundanos, não é? Está totalmente enganado. Esse versículo foi escrito para uma igreja, para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja na dispensação da graça. Que esse versículo foi escrito para nós. Para nós. Porque o que aconteceu? Nós colocamos o mundo dentro da igreja e colocamos Jesus para fora da igreja. E Jesus está do lado de fora, batendo, querendo entrar. Porque o mundo tomou conta da igreja. E a palavra de Deus fala que aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. E será que nós colocamos também Jesus para fora da nossa vida? Com os nossos achômetros, com os nossos conceitos, com os nossos preconceitos, com os nossos julgamentos? Ah, não vou naquela igreja não, porque ali as pessoas são assim, não vou no tal. E aí nós vamos achando desculpa para todo lugar. Nenhum lugar você se encaixa. Nenhum lugar você acha que todo lugar você é bom demais para aquele lugar. Será que eu sou boa demais? Sou boa demais. Nossa, aquela igreja ali, não. Eu não volto lá. Não gostei. Não gostei do culto. Sabe, irmão, o culto não é para você. O culto não é para mim, o culto é para o Senhor. Nós temos que saber se o Senhor gostou, se você se derramou na presença dEle, se você foi lá para sentir a presença dEle, se você foi lá, se você saiu da sua casa já com o intuito de ver o Senhor, se você saiu da sua casa com o intuito de se derramar diante do Senhor, de se render a Ele, ou se você foi para ouvir a palavra para massagear o seu ego. Porque tem pessoas que não podem ouvir falar, né? Não pode tocar no pecado dele. Tem pecados aí de estimação. E hoje o que nós vemos que na igreja tudo pode. Né? Viramos uma igreja assim, praticamente ecumenista. Uma igreja que tudo pode. Né? Entrou a palavra, não tem nada a ver. Né? Tanta coisa que não tem nada a ver. E aí a reverência do Senhor saiu, o temor do Senhor saiu. A igreja cristã hoje, você vê muita entretenimento. As pessoas às vezes vão para a igreja para se ter entretenimento. E eu quero te dizer que na presença de Deus há abundância de alegria. Você pode ir na igreja para ter uma comunhão tão grande com o Senhor. E essa comunhão, ela vai transbordar o teu coração de alegria. Ela vai transbordar na sua vida. Enquanto você for para a igreja, para olhar, né, o que está acontecendo, para olhar para a vida do pastor, para olhar para o membro, para olhar para o fulano, para olhar para o ciclano,
você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter essa comunhão com o Senhor. Mas quando você for para abrir o seu coração e dizer, Senhor, entra, entra, entra. E quando Jesus entra naquela casa, faz toda a diferença. Porque quando ele entra é para ter comunhão. E aí, eles ali, na hora da comunhão, do partir do pão, os olhos deles foram abertos. Não foram abertos no caminho, mas foram abertos na hora da comunhão. Na hora de ter intimidade com o Senhor. Na hora de se sentar à mesa com o Senhor. E os olhos dele foram abertos. E eles agora, né, cheios de alegria, a tristeza, ela se transformou aqui numa alegria. E aí no 32, assim, disseram uns aos outros, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes aconteceu no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E aí, eles constrangeram Jesus para entrar, porque falou, já está tarde, não fica aí fora não vai, o caminho é perigoso. Mas eles, quando eles reconheceram Jesus, eles não olharam que era de noite, na mesma hora, né, eles voltaram. Na mesma hora, o verso 33 fala, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Jerusalém é o lugar de retorno. Jerusalém é o lugar onde as promessas se cumprem. Jerusalém. Estamos caminhando para Nova Jerusalém. Estamos caminhando para este lugar aonde o Senhor, todas as promessas do Senhor irão se cumprir na nossa vida. Então nós não podemos perder tempo de voltar para trás, de olhar para trás. O nosso caminho é um caminho, né, que nós precisamos trilhar para frente. Mas uma alma abatida, uma alma angustiada, ela fica sem visão, a visão dela fica comprometida. A dor, ela pode ser tão grande, né, ao ponto de cegar o coração a respeito das realidades espirituais. Jesus, ele falou a palavra, o caminho. Eu creio que ele foi falando o tempo inteiro. Ele começou lá em Moisés e foi falando até chegar na morte e ressurreição dele. Então foi muita coisa que ele falou. Ele foi passando por todos os profetas, tudo aquilo que havia profetizado a respeito dele. Então não foi pouco tempo, foi muito tempo. Mas os olhos deles estavam fechados, porque a alma, ela estava abatida e angustiada. Então essa alma abatida e angustiada, muitas vezes, né, ela fica tão cega que ela não consegue enxergar as realidades espirituais. E essa realidade espiritual é que o Senhor, ele nos chama, que o Senhor nos convida para Jerusalém. Muitas dúvidas, né? Ela nos denuncia a nossa falta de confiança. E nós precisamos confiar. Fé é uma confiança inabalável. Inabalável. Então, como que nós podemos, né, viver sem entender que o Senhor, ele nos chama? O sacrifício que ele fez foi por amor a mim e a você. E o que ele espera é uma resposta a esse amor. Sabe qual é a resposta que ele espera? Confie. Confie. Descanse nele. Porque ele já fez, ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais. Está lá em Efésios 1:3. Ele já nos abençoou. Então nós só temos um caminho a trilhar. E é tão interessante que quando nós entramos na batalha, quando nós nos convertemos, e Paulo, ele fala lá em Efésios 6:12, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele vai falando ele da armadura de Deus. Ele vai falando de toda a armadura. Nós podemos entender que nós já entramos em uma guerra que já foi vencida. Satanás já foi vencido. Muitas vezes, se tudo aquilo que nós olhamos, de todas as armas ali, é a palavra.
cinturão da verdade é a palavra. Qual que é a palavra? A verdade. O próprio Jesus fala, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Então é se vestir de Jesus. É se revestir da palavra dele. A espada do Espírito é a palavra. A couraça da justiça. Que justiça é essa? Jesus se fez justiça por nós, morrendo na cruz do Calvário, nos justificando. Então é Jesus. A couraça é Jesus, é a palavra. Que ele é a palavra, ele é o verbo vivo. O capacete da salvação, quem nos deu a salvação? Jesus Cristo. Calçai as sandálias do evangelho da paz. Que evangelho? Palavra. Palavra de Deus, Jesus Cristo. Estando firmados na rocha que é Jesus. Né? Nós não vamos cair, nós não vamos tropeçar, porque os nossos pés vão estar firmes na palavra, calçados com a preparação do evangelho da paz. Então toda a arma que ele fala é nos estar nos revestidos de Jesus. E nós entramos em uma guerra que já foi vencida. Nós só temos que agora confiar. O que Jesus espera de nós é uma confiança inabalável nele. Mas para isso nós precisamos, o maior inimigo que nós precisamos vencer é nós mesmos. É a nossa mente que nos sabota, dizendo que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir, que não é assim, trazendo tristeza, trazendo angústia, nos puxando para o passado, nos puxando para coisas que aconteceram e que foram tristes, mas que nós sabemos que o Senhor, ele trabalhou na nossa vida, mesmo ali naqueles momentos, querendo nos voltar, querendo nos fazer voltar para o mundo, nos voltar. Emaús significava voltar para o mundo, voltar para o passado, voltar para o lugar onde Jesus já havia tirado eles. Não, agora era hora de estar em Jerusalém. E eu quero te dizer, é momento de nós estarmos em Jerusalém. Jerusalém significa o lugar da promessa, o lugar aonde nós somos cheios, nós somos renovados, nós recebemos poder e autoridade do Espírito Santo. Amém? Espero, que o Senhor tenha falado poderosamente com você, essa palavra falou poderosamente comigo, e que o Senhor continue te abençoando, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.